Welcome to St. David's Church and to this our Climate Sunday service. Eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. O retorno de Cristo está às portas. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Alguém precisaria ser cego ou ignorar o que está acontecendo para chegar ao ponto de negar que as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo agora mesmo. Hoje, 5 de setembro, domingo, foi guardado na Grã-Bretanha o primeiro domingo do clima. Isso mesmo que você está ouvindo. E, inclusive, essas igrejas também pregaram, divulgaram e incentivaram a outras igrejas religiosas, outras igrejas evangélicas a também guardar o primeiro domingo do clima. Está percebendo como a profecia está cumprindo? O momento é agora. A hora é agora. O apelo para a igreja é agora. O apelo para você é agora. O momento de se entregar ao Senhor é agora. O momento de preparo é agora. Não sabemos o dia da morte e não sabemos o que está diante de nós. Só sabemos que o tempo de angústia começou e vai se intensificar a cada dia. E os acontecimentos proféticos serão rápidos. Queridos, a perseguição logo vai chegar. O decreto está às portas. Continuando, olha o que é que diz aí, Obreiros Evangélicos, página 150. Deus pede homens que, como Natã, como Elias, como João, apresentem destemidamente sua mensagem, a despeito das consequências que falem a verdade, embora isso importe no sacrifício de tudo quanto possuem. Deus quer homens como Natã, Elias e João, que dê a mensagem direta, que mesmo que lhe custem perder o que possuem, a mensagem tem que ser dada diretamente. O mundo está aí se consolidando para perseguição contra o povo de Deus e nós não podemos calar agora enquanto temos liberdade, e precisamos intensificar esse clamor, precisamos erguer agora a voz e tocar a trombeta dando o sonido certo. Olá, meus queridos e amados irmãos, vocês assistiram o vídeo, vocês estão vendo tamanha movimentação no Reino Unido em prol do domingo climático. Vocês estão vendo que o povo está pedindo por esse decreto, o povo está pedindo por esse dia espúrio de descanso. As profecias estão se cumprindo perante os nossos olhos. O espírito de profecia nos diz que o povo pediria pela implementação do dia de descanso espúrio.
Eu creio em meu coração que esse é o momento de soar a trombeta. Meus amados irmãos, o movimento do sábado climático do 7º dia tem recebido o apoio de muitos e muitos membros, pastores, não só no Brasil, mas em outros países. Tem pessoas que estão participando desse movimento, que estão falando em colocar outdoor, colocar sinais, placas na frente de suas empresas. Outros estão falando em pagar um carro de som. Muita gente pedindo as artes das camisas e dos panfletos que mostram o nosso manifesto. Mas, amigos, existem pessoas que não concordam com o movimento e isso é super normal. Eu quero dizer que esse movimento, quero dizer mais uma vez, esse movimento não é um movimento oficial da Igreja Adventista do 7º dia. Esse é um movimento que Deus pôs no meu coração e participam aqueles que quiserem participar. Todos são livres para participar ou não. O que eu notei é uma grande multidão querendo trabalhar com o movimento do sábado climático do 7º dia e outros que não querem participar. Os que não querem participar são poucos, porém, eu queria aqui falar um pouco deles. São dois grupos. Eu queria que vocês entendessem para tudo agora, para tudo, e veja que coisa interessante. Esses dois grupos que são contra esse movimento. Olha só, são dois grupos que discordam. O primeiro grupo discorda porque chama o movimento do sábado climático do 7º dia uma afronta para Roma, uma afronta para a Igreja Romana. Como esse movimento pode ser chamado de afronta para Roma se há anos e anos existem milhares de pregações falando quem é a grande prostituta, quem é a grande rameira, mãe de todas as prostitutas, o que é a marca da besta? Existe uma expressão que fala assim, olha, essa pessoa é o representante de Satanás na terra. Então, o nosso movimento não tem absolutamente nada para afrontar Roma. Muito pelo contrário. Há algum tempo atrás tivemos uma semana estudando sobre como nós, adventistas do 7º dia, devemos ajudar na preservação do planeta, devemos ajudar na preservação do meio ambiente. Sabemos também que a Conferência Geral tem um documento aconselhando a cada um de nós sermos mordomos do planeta, sermos mordomos e cuidar do planeta, porque o Senhor vem destruir aqueles que destroem a terra. Então nós não somos uma afronta a Roma, não estamos no nosso manifesto falando nada tão forte como muitas vezes falamos em nossas pregações, mostrando o número da besta, a sua marca, falando o que é, explicitando que dia é. Não estamos usando essa linguagem, estamos sendo diplomáticos, estamos de maneira inteligente pregando o Evangelho. Mas existe um outro grupo, e é interessante, olha só, o outro grupo, eles não concordam com o movimento porque eles acham que esse movimento é um conluio, é uma harmonia com Roma. Vejam só, duas opiniões completamente diferentes uma da outra. Como o movimento do sábado climático do 7º dia, você ouviu, né? Do 7º dia, pode ser considerado um conluio com Roma. Como é que esse movimento do sábado do 7º dia pode ser considerado um movimento que está em harmonia com Roma? Em que base essas pessoas estão falando isso? Vocês já leram, eu falo agora para essas pessoas que afirmam isso, que nós estamos em conluio, em harmonia com Roma, eu faço uma pergunta, vocês já leram o manifesto do nosso movimento? Se você não leu, você pode ler agora na descrição. Você vai encontrar o manifesto do movimento do sábado climático do 7º dia. Vocês irão lá ver que é um verdadeiro estudo bíblico sobre o dia santo do sábado do Senhor. É um verdadeiro chamamento para que as pessoas descansem no verdadeiro dia do Senhor, o sábado, o 7º dia. Resumindo, nós temos dois grupos pequenos que são contra esse movimento. Um grupo que diz que é uma afronta a Roma
e um grupo que diz que é harmonia puro conluio com Roma. Como é que nós podemos criticar algo se tem dois lados que criticam aquele assunto de maneira totalmente divergente? Às vezes é difícil entender as pessoas, não é verdade? Eu quero falar para vocês agora de algo fantástico. Presta bem atenção. Essa semana, 2 pessoas me procuraram e eu fiquei assim emocionado. Essa semana 2 pessoas nos afirmaram que estão apoiando o nosso movimento. O que é que há de mais nisso, pastor? Por que o senhor está falando dessa coisa? O que é que há de mais nisso? O que há de mais é que são 2 pessoas que não são adventistas. Elas são de outras denominações. Você está ouvindo bem, meu amado irmão? São pessoas de outras denominações dizendo assim: eu apoio o movimento climático do sábado do 7º dia. Não são crianças, não são bebês. Com certeza entenderam o nosso manifesto. Com certeza entenderam aquele estudo bíblico que está ali sobre o sábado em nosso manifesto. Para terminar o vídeo, eu quero falar o seguinte: nós sabemos que somente 10% da igreja é que trabalha. Os outros 90% dão trabalho àqueles que trabalham. São pessoas que não fazem absolutamente nada e encontram defeitos em toda iniciativa que seja a pregação do Evangelho, o trabalhar para Deus. Nós sabemos que há cidades onde as nossas comunidades estão imprimindo 30, 40 camisas. Existem cidades que estão encomendando 10.000 panfletos com o nosso manifesto. Mas existe um grupo de pessoas indo de casa em casa, pedindo para cancelar os pedidos das camisas e pedindo para cancelar a impressão dos folhetos do manifesto do estudo bíblico do sábado do 7º dia. Queridos irmãos, eu quero fazer aqui um lembrete, eu quero aqui falar para vocês o seguinte: nós somos a Igreja Adventista do 7º dia. Nós não podemos ser a polícia adventista do 7º dia, indo de casa em casa, pedindo aos irmãos que não participem de um processo de proclamação do Evangelho. Para finalizar, eu quero aqui fazer um apelo como pastor. Olha, se você não concorda com o nosso movimento, não tem problema. Faça o seu próprio movimento. Realize a sua própria iniciativa. Imprima os folhetos que você acha que devem ser impressos. Lance a sua ação missionária. Realize alguma coisa para Deus. Nos unamos, estejamos unidos como um corpo de crentes que anuncia a lei de Deus, anuncia que o Senhor é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, e denunciamos os enganos e as mentiras da grande Babilônia. Se é no meu movimento, se não é, faça o seu trabalho e estejamos unidos nessa grande missão. Sabe por quê, irmãos? Porque em 2 Pedro, capítulo 3, 12, nos diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E também lemos o que Jesus falou, está escrito em João 9:4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Jesus falando: pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Eu creio que a noite está chegando, que nos unamos e que trabalhemos para Deus, urgente, e salvemos alguns. Se você quiser participar dessa grande proclamação, una-se ao nosso movimento, ou ao movimento da sua igreja, ou ao movimento de algum irmãozinho ou irmãzinha, ou ao movimento de algum pastor aqui ou pastor ali, que pregue a verdade, que pregue as 3 mensagens angélicas e que Jesus possa voltar, irmãos, porque queremos ir para casa. Em nome de Jesus, amém.